Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Pet Physical Fan. Desta vez com um quadro novo chamado Pet Physical Online, onde o objetivo desta atividade é fazermos algum vídeo sobre conhecimentos gerais. Os primeiros vídeos serão especificamente sobre o nosso trabalho de iniciação científica. No entanto, com o passar do tempo, estaremos publicando mais conteúdos. Esta atividade está sendo desenvolvida durante a quarentena, por conta do Covid-19, o coronavírus. Antes de começarmos, irei me apresentar. Eu sou o Cairo Almeida, estudante da Universidade Federal do Amazonas, cursando Física Licenciatura e atualmente no 5º período. Também sou bolsista do PET Física, este canal que vocês estão assistindo no momento. Neste vídeo, irei comentar sobre o meu atual projeto de pesquisa, como vocês viram no título, Influência Magnética na Ordem da Transição de Fase Supercondutora, onde meu orientador é o professor Dr. Igor Padilha. Antes de nós começarmos, nós temos alguns avisos, principalmente sobre o projeto de iniciação científica. Os projetos de petiano no Pet Physical Fan, eles possuem prazo de 1 ano para ser finalizados. Ou seja, eu tenho cerca de 1 ano para finalizar meu projeto junto com o meu orientador. Segundo aviso, tenho somente 1 mês de projeto até a data de hoje, dia 13 de abril de 2020. Nesta apresentação, vocês irão acompanhar os primeiros passos deste trabalho, portanto não haverá resultados no momento. Beleza, então entendido isso, vamos começar a nossa apresentação. A primeira parte é a motivação. Por que estudar a supercondutividade? Por que se interessar por este assunto e por que trabalhar em cima deste assunto? Bom, a principal motivação que encontrei foi porque esta área da física tem grande importância para a ciência moderna, sendo considerada até mesmo um dos principais temas estudados na área da física da matéria condensada. As aplicações de supercondutividade elas são diversas. Por quê? Porque o material supercondutor ele possibilita conduzir energia elétrica sem nenhuma resistência. Ou seja, tem menos desperdício e tem um menor custo energético, trazendo diversos pontos positivos para a sociedade, que eu irei comentar um pouco mais para frente desta apresentação. Então, neste contexto, o trabalho ele pretende apresentar uma série de conceitos, ferramentas matemáticas e fenômenos novos que possuem grande apelo científico. Desta forma, ele permite o elo do que é elaborado em sala de aula com pesquisas científicas e suas aplicações práticas. Tudo bem, então vamos para a segunda parte, os objetivos deste projeto, O objetivo geral é utilizar o formalismo teórico das funções de Green e Zubarev para determinar as propriedades supercondutoras do modelo de Sarma. Os objetivos específicos, aprender ferramentas matemáticas e teorias físicas mais avançadas, contextualizando as aplicações que vão além do conteúdo abordado em sala de aula. E permitir ao aluno a possibilidade de pesquisar e se interessar por problemas físicos mais modernos, reais e não triviais. Então agora nós vamos entender melhor sobre supercondutividade. Alguns pontos chaves deste tema, conceitos básicos, digamos assim. É a supercondutividade, Ela é um estado da matéria, ou seja, uma propriedade física do material. Materiais esses, quando expostos a temperaturas extremamente baixas, acabam se tornando supercondutores. Eles são materiais que transportam energia elétrica praticamente sem nenhuma dispersão, sem resistência elétrica nenhuma. E quando a gente está falando de supercondutividade, supercondutores, nós também falamos de temperatura crítica. O que é isso? É aquela que te dá a mudança de comportamento, a temperatura que te dá a mudança de comportamento. Dela ocorre a transição de fase de um estado normal para o estado supercondutor de um material. Mais para frente eu vou estar explicando melhor com um exemplo para vocês. E o efeito Meissner, que é o fenômeno que ocorre devido à capacidade de um material supercondutor de expulsar o campo magnético dentro do material. Também falamos sobre o campo magnético crítico, que é aquele campo suficientemente intenso, capaz de destruir o estado supercondutor. Então agora nós estaremos entendendo melhor sobre isso, a partir das figuras. Vamos começar pela figura 1, a ilustração do efeito Meissner, Então aqui na primeira parte nós temos um material onde a temperatura dele é maior que a temperatura crítica e está sendo aplicado um campo magnético sobre esse material. Beleza, então pouco antes nós vimos que temperatura crítica é aquela temperatura que ocorre a transição de fase do material de um estado normal para o estado supercondutor. Se a temperatura dele está maior que a temperatura crítica, logo ele não está no estado supercondutor. Então, no primeiro caso, nós vemos o campo magnético entrando e saindo daquele material. Beleza? Então, no segundo caso, temos um material com a temperatura menor que a temperatura crítica dele, e o campo magnético é menor que o campo magnético crítico dele. Ou seja, ele está no estado supercondutor, porque a temperatura dele é menor que a temperatura crítica, e o campo magnético aplicado sobre ele ainda é menor que o campo crítico,
que é o campo crítico? Como nós falamos antes, é aquele campo capaz de destruir o estado supercondutor. Então, nós vemos aqui como é o efeito Meissner, onde as linhas de campo, o campo magnético é expulso de dentro do material. Já no terceiro caso, a temperatura dele é menor que a temperatura crítica. No entanto, o campo aplicado sobre aquele material é maior que o campo crítico, ou seja, acaba destruindo o estado de supercondutor daquele material, como nós vimos antes. Beleza? Então aqui é uma ilustração do efeito Meissner. Na figura 2, nós temos a diferença de comportamento entre o material usual e o supercondutor, o material normal e o supercondutor. Tudo bem? Então aqui nós temos um gráfico de resistência pela temperatura. Antes nós vamos analisar primeiro o material normal, onde você pode ver a curva que acaba gerando neste gráfico, onde nós entendemos assim, à medida que eu vou baixando a temperatura, a resistência daquele material vai indo até um certo ponto. No entanto, no material supercondutor, à medida que eu vou baixando a temperatura, chega um momento que chega a temperatura crítica dele e a resistência vai literalmente para zero. Então nós temos essa diferença entre um material normal e um material supercondutor. Tudo bem? São essas diferenças de resistência entre eles, que nós conseguimos entender melhor esse conceito. Então agora nós estaremos falando sobre a classificação dos supercondutores. Começando primeiramente por seus campos críticos. Bom, quando nós falamos de campo crítico no material supercondutor, existem dois tipos. O tipo 1 e o tipo 2. Onde o tipo 1 são aqueles materiais que possuem apenas um campo crítico, como nós comentamos qual é o significado de campo crítico anteriormente. E o tipo 2 são os materiais que possuem dois campos críticos ou mais, tudo bem? E pela teoria BCS, é outro tipo de classificação. Eles podem ser convencionais, eles podem ser explicados pela teoria BCS, ou não convencionais, caso eles não consigam ser explicados pela teoria BCS. Também existe pela sua temperatura crítica, onde se aquele supercondutor tem a temperatura crítica maior que o nitrogênio líquido, então ele é considerado um supercondutor de alta temperatura. No entanto, se a temperatura crítica dele for menor que a do nitrogênio líquido, então ele é considerado um supercondutor de baixa temperatura. Tudo bem? Então agora nós vamos falar um pouco sobre a teoria BCS. Um dos pontos centrais dessa teoria é a atração entre o elétron no estado fundamental, sendo o quanto de vibração da rede cristalina, chamado fônus, o mediador dessa atração. Isso ocorre quando o elétron interage com a rede e ela se deforma, como nós vemos nessa figura aqui, onde passa um elétron e se deforma. Então, como é que funciona isso aqui? Essa imagem está representando os pares de Cooper, que é bastante importante quando nós descrevemos a teoria BCS. Como é que funciona? Primeiramente, passa um elétron, certo? Ele acaba tendo uma transformação ali, acaba tendo uma deformação no ponto de vibração da rede cristalina, chamado fônus. Então, o segundo elétron ele aproveita essa deformação e ele faz uso dela para reduzir sua energia. Logo, vai ter uma interação entre o primeiro elétron e o segundo elétron através da rede cristalina. E com isso acaba tendo um sistema ali, se vocês podem entender. Um sistema com que vai ser elétron, o fônon e o elétron. E isso é conhecido como os pares de Cooper. Tudo bem? Então agora vamos falar sobre algumas aplicações da supercondutividade. Primeiro, começando com campos magnéticos mais intensos. Uma das aplicações do supercondutor é justamente nas máquinas de ressonância magnética, pois elas precisam de campos magnéticos extremamente intensos. E para você ter um campo magnético intenso, você precisa ter uma grande quantidade de corrente. E como nós vimos, o supercondutor ele consegue conduzir corrente elétrica com zero de resistência. Então acaba gerando um campo magnético mais intenso. E é por isso que ela é utilizada na ressonância magnética. Tudo bem? E outra aplicação são novos meios de transporte, onde nós vemos aqui o maglev, né? Onde é um veículo que levita através do campo magnético, onde nós teríamos mais transportes com menor custo energético e menor desperdício. Então, logo em seguida, eu vou estar mostrando para vocês um vídeo mostrando como é que funciona o maglev, para vocês estarem entendendo um pouco melhor. Segue o vídeo. Por isso, a repulsão permite que o trem se eleve 1 centímetro sobre as vias.
né, para que ele possa deslizar com suavidade. Então agora nós vamos para a metodologia utilizada neste trabalho, nesta pesquisa. Eu fiz aqui para vocês uma tabelinha contendo etapas de descrição operacional, onde a primeira parte que é o levantamento bibliográfico, onde nós vamos estar revisando esse levantamento à medida que for necessário durante o nosso projeto. Estou fazendo esse passo. A segunda etapa é a revisão de fenômenos de crítica de transição de fase. Eu ainda não concluí essa etapa, pois o meu projeto ainda está no início. Ainda tem um mês de trabalho. Logo para frente estaremos concluindo todas essas etapas. A terceira etapa, mini curso sobre o método de ação de Green, que será dado pelo professor Igor Padilha. A quarta etapa, aplicações do método, né? E a quinta etapa é um ciclo de seminário com no mínimo 2 apresentações do estudante ao longo do projeto, certo? Que é quando nós fazemos o ciclo de apresentações do nosso projeto de iniciação científica pelo PET Física, onde nós fazemos no mínimo 2 apresentações ao longo do projeto. Essas são algumas referências utilizadas e que eu ainda irei utilizar, para vocês ficarem livres para pesquisar mais sobre o assunto, buscar mais sobre o conteúdo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Vocês têm alguma pergunta, qualquer coisa, deixe um comentário ou então mande para o meu e-mail, cairon.carade29@hotmail.com. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixe um like, compartilhe o vídeo, comenta e ativa o sininho. Até mais.